Então, eu tinha uma coisa que eu queria comentar. Esses dias eu distribuí para as pessoas um artigo chamado Psicólogos e Psicopatas. Eu nem sei se já foi publicado, mas eu vou ler para vocês. E depois eu vou comentar umas coisas que aconteceram depois. Não creio que a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo seja antinatural e não vejo mesmo nenhum motivo, em princípio, para classificá-la como doença. Também é um fato que o termo homossexualismo não corresponde a nenhum fenômeno homogêneo e sim a uma variedade de impulsos, desejos e comportamentos numa gama que vai desde a repulsa ao outro sexo até a completa identificação com ele. Se na linguagem da propaganda condutas tão díspares são reduzidas artificialmente à unidade de símbolos ideológicos, com valores opostos conforme as preferências de quem os use, isso não é motivo para que os profissionais da saúde mental se deixem levar por idêntica histeria semântica e, violando a regra mais básica da técnica lógica, tirem conclusões unívocas de termos equívocos. Resta, ademais, um fato incontornável. Como toda e qualquer outra conduta sexual humana, o homossexualismo, em toda a diversidade das suas manifestações, nem sempre emana de um desejo sexual genuíno. Pode, em muitos casos, ser uma camuflagem, uma válvula de escape para conflitos emocionais de outra ordem, até mesmo alheios à vida sexual. Isso acontece com muitas condutas sexuais. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito é um masturbador compulsivo, isso não quer dizer que seja um impulso sexual, pode ser um conflito qualquer de ordem familiar, de ordem emocional, no qual ele está procurando alívio mediante aquela prática. Isso pode acontecer, vamos dizer, com qualquer conduta sexual, inclusive o homossexualismo. Isso quer dizer, nem todo ato sexual tem uma motivação puramente ou exclusivamente sexual. Tem outros componentes, os quais podem ser mórbidos. É possível, obrigatório nesse caso, falar de falso homossexualismo, de homossexualismo neurótico ou mesmo psicótico, para distingui-lo do homossexualismo normal, nascido de um autêntico e direto impulso erótico, sem outras implicações, portanto. A proibição de dar tratamento psicológico a pacientes que sintam desconforto com a sua vida homossexual, que é o que agora estão estudando lá no Congresso, resulta num impedimento legal de distinguir entre esses dois tipos de conduta, especificamente diferentes, entre o mero impulso sexual e a sintomatologia neurótica, equalizando, portanto, o homossexualismo e doença. Por outro lado, essa diferença em cada caso concreto não pode ser estabelecida a priori, mas só se revela no curso da psicoterapia mesma. É previsível que, uma vez removido o conflito profundo, o interesse pela prática homossexual diminuirá ou desaparecerá nos portadores de homossexualismo neurótico, ao passo que os homossexuais normais continuarão a ser como antes. Só tem um jeito de saber, você vai lá, alivia ou cura o conflito profundo. Se o cara continua homossexual, ele é homossexual mesmo. E se ele para, quer dizer que ele era um falso homossexual, era um sintoma neurótico e não uma homossexualidade efetiva. A proibição de distingui-los resulta, portanto, em encobrir a neurose sob a carapaça da proteção legal, fazendo o Estado o guardião da doença em vez de guardião da saúde. A proposta de consagrar aquela proibição em lei revela nos seus autores a incapacidade de fazer distinções clínicas elementares. E esta incapacidade, por sua vez, nos dá a prova incontestável de uma incultura científica e de uma inépcia profissional suficientes para justificar que essas pessoas sejam excluídas da corporação dos psicólogos, mesmo que sejam membros do Conselho Nacional de Psicologia, Conselho Regional. Os caras não conseguem fazer essa distinção, né? E dizem, não pode tratar, ninguém que está sentindo desconforto com a condição homossexual pode ser tratado. Falo, bom, como é que você vai saber se o cara é homossexual de fato, ou se é um neurótico que está usando a conduta homossexual como sintoma, como camuflagem de conflito? Você só pode saber se você estiver tratando o cara. Só que vocês proíbem isso, de tratar esses caras, então é proibido distinguir. Quer dizer, você mesmo, digo, o homossexualismo é normal. Sim, ele é como toda conduta sexual. Às vezes ele é normal, mas às vezes ele é uma camuflagem de conflitos que às vezes não tem nada de sexual. Tá certo? Só que não pode fazer a distinção. Quer dizer que se você tem uma neurose e você encobre esta neurose sob uma conduta homossexual, sem você ser efetivamente homossexual, no fundo, você é obrigado a continuar. Então essa é a proteção da doença, porra. Então, a autoridade desses indivíduos para opinar em questões de psicologia é rigorosamente nenhuma.
Porém, há algo de mais grave. A proposta da proibição acima mencionada veio no contexto de um movimento criado para proibir e punir como crime de homofobia toda opinião adversa à conduta homossexual, independentemente da linguagem, serena ou inflamada, polida ou impolida, racional ou irracional com que essa opinião se expressa. Pareceres científicos, juízos filosóficos e ensinamentos doutrinais das religiões são assim nivelados como delitos aos insultos mais grosseiros e às manifestações mais ostensivas de preconceito e discriminação. Com toda a evidência, nenhuma palavra contra a conduta homossexual, neurótica ou sã será permitida. Ao longo de toda a história, nenhuma outra conduta humana gozou jamais de tão vasto privilégio, de tão abrangente proteção. Nenhuma esteve jamais imunizada por lei contra a possibilidade de críticas. Não o é, por exemplo, nenhuma conduta política. Não o é nenhuma qualidade humana, por mais excelsa e respeitável. Não o é a genialidade artística ou científica, a honestidade impoluta ou mesmo a santidade. Não o é a vida pública ou privada de quem quer que seja. Não é nem mesmo a conduta usual de um casal heterossexual, frequentemente criticada como sintoma de trivialidade e falta de imaginação. Não o é, por fim, o próprio Deus, contra o qual se diz e se escreve livremente e sem medo de punição toda sorte de barbaridades. A proteção legal que se reivindica para o homossexualismo é tão claramente megalômana, tão desproporcional com os direitos de todas as demais pessoas e grupos, que resultará em fazer dessa conduta um domínio, o único domínio, separado da vida e superior a ela, intocável, inacessível às opiniões humanas. A proposta é tão inequivocamente demencial que o simples fato de que a mídia e o parlamento cheguem a discuti-la a sério já é prova de que boa parte da sociedade, justamente a parte mais falante e ativa, perdeu o senso inato da distinção não só entre o normal e o patológico, mas entre a realidade e fantasia. Segundo o grande psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky, no livro Political Ponerology, 2007, isso acontece justamente quando os postos de liderança estão repletos de personalidades psicopáticas, as quais, com suas ações temerárias e sua fria insensibilidade às emoções normais humanas, acabam, quando triunfantes, por espalhar na população geral um estado de confusão atônita, de falta de discernimento e, no fim das contas, de estupidez moral. Homossexuais podem ser pessoas normais e saudáveis? É claro que podem. Mas o que leva alguém a defender mutações jurídico-políticas tão monstruosas quanto aquelas aqui mencionadas não é nenhum impulso sexual, seja homo, seja hétero. É a psicopatia pura e simples. Mais que incompetentes e indignos de exercer a profissão de psicólogo, os apóstolos de tais medidas são mentes deformadas, perigosas, destrutivas, cuja presença nos altos postos é promessa segura de danos e sofrimento para toda a população. Note bem, essa questão de psicopatia não é questão de opinião. Você tem testes objetivos para saber se uma pessoa é um psicopata ou não, né? Existe, por exemplo, esta semana mesmo eu recebi de um psiquiatra brasileiro, né, um trabalho dele. É tanto papel que me chega aqui que eu não estou conseguindo localizar, mas semana que vem eu vou comentar isso melhor. Um trabalho excelente que ele fez em parceria com o Dr. Robert Hare, que é o maior estudioso americano de... We're sorry. All circuits are busy now. Will you please try your call again later? Apareceu uma mensagem aqui. Apareceu um... Ora, houve algum problema técnico no Blog Talk Radio. Nós vamos continuar a nossa transmissão por aqui e colocaremos em circulação assim que terminar o programa, pelo YouTube, né? Bom, a maioria acho que está assistindo pelo YouTube mesmo. E aqui o Facebook, né? Está assistindo pelo Facebook. E nós colocaremos então no Facebook e no YouTube. E nos nossos sites, evidentemente. Então, eu vou comentar esse trabalho dele a semana que vem. Eu imprimi, é um trabalho longo. Esqueci o nome do cidadão, peço que me desculpem, é um professor de psiquiatria. A semana que vem eu vou... Ó, pra você ter ideia, nós temos aqui mais de 100 páginas de material para essa semana. E eu me atrapalhei, não estou conseguindo achar aqui o seu... Vamos ver se é aqui. 33, espera um minuto. Também queria chamar a atenção de vocês para um artigo
do Sérgio Paulo Muniz Costa, que saiu com o título Esquizofrenia Política, que saiu no Diário do Comércio essa semana. Não deixe de ler esse artigo, que está muito bom. Outra coisa, saiu um artigo memorável do Luiz Nassif contra a Comissão da Verdade, dizendo exatamente a verdade sobre a Comissão da Verdade, né? O Luiz Nassif é geralmente um aliado e apoiador desse esquema petista e tal, mas ele deu uma demonstração de extrema idoneidade, honestidade e sinceridade com este artigo. Parabéns, Luiz Nassif, tá? Tá muito bom esse artigo. Então, quando eu expliquei, divulguei para... Esse artigo foi colocado em... Passei para o Diário do Comércio, passei também para meia dúzia de pessoas antes de ser publicado. E evidentemente a coisa acabou vazando, né? E daí diz que tem um pessoal aí, evangélico e católico, tá bravo comigo, porque eu disse que o homossexualismo não é nem doença e nem antinatural. Se eles ouvirem a gravação da minha aula, vai piorar ainda, porque eu disse que o homossexualismo também não há prova de que o homossexualismo será prejudicial à ordem social. Então, pô, esse cara diz que não é antinatural, que não é doença e não é prejudicial à ordem social, então ele é a favor, ele está com o movimento gaysista e ele traiu, né, a causa da liberdade religiosa que todos nós defendemos. Meu Deus do céu, haja saco, haja saco. Quem está atrapalhando a causa cristã são vocês. Não porque vocês querem, mas porque são muito burros e não entendem as coisas. Então, acontece o seguinte, meu filho. Vocês procuram orientação na Bíblia. Acontece que os mandamentos bíblicos, todos eles, são juízos universais normativos. Por exemplo, não matarás, honrarás pai e mãe. São juízos que se aplicam uniformemente a todos os seres humanos e são normativos, são normas. Tá certo? Se você estudar assim um pouquinho de lógica, você vai ver que de um juízo universal normativo não se pode deduzir nenhum juízo de realidade com relação a nenhum fato concreto. Por exemplo, do fato de que você deve honrar seu pai e a sua mãe, não se pode deduzir que fulaninho ou fulaninha desonraram seu pai e sua mãe. Isso tem que ser verificado por outros meios. Tá certo? Então, que meios? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou qual é o meio, meu Deus do céu. Está aqui, até pendurei na minha parede. Mateus 11, 1, 6. Quando João Batista está na cadeia, manda os caras perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias que nós estamos esperando ou temos que esperar um outro? O que Jesus Cristo responde? Ele responde com um juízo universal normativo. Ele diz: não, vocês vão lá e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando e os leprosos aparecem limpos. O que é isto? É um critério de verificação pelos fatos. É um critério científico, hein? Ou seja, para julgar os fatos, você tem que usar um critério científico e não um juízo universal normativo. Então, qual é o critério de averiguação da realidade, juízo de realidade? É o bom e velho método científico. No que consiste o método científico? É coisa muito simples, vocês podem aprender agora, se vocês não sabem, podem aprender agora. Você pega um grupo de fatos e você enuncia uma hipótese, ou para descrevê-los, ou para explicá-los. E em seguida, quando a sua hipótese está bonitinha, você faz todo o possível para destruí-la, para impugná-la, para refutá-la por todos os meios possíveis. Que meios são esses? Só tem dois. Você vai examiná-la pela sua consistência lógica interna, pelas suas premissas, pelas suas consequências, ou você vai confrontá-la com os dados da realidade, os fatos conhecidos. É assim que se faz. Ora, meu filho, a Bíblia não diz que o homossexualismo é antinatural, que é doença, ou que é prejudicial à ordem social. Diz que é pecado. O que quer dizer pecado? Pecado, meu filho, é uma coisa que está na própria natureza, desde a queda. Ou seja, a queda de Adão comprometeu a própria natureza. A Terra deixou de ser o paraíso terrestre e passou a ser esta merda na qual vivemos, na qual imperam Lulas, Obamas, Farc, Hugo Chávez, esta merda toda, este vale de lágrimas no qual nós vivemos. Então, dizer que uma coisa é pecado não significa dizer que ela prejudica a natureza, ou que ela é doença. Não, quer dizer que prejudica a salvação da sua alma, meu filho.
E para você ver como isso funciona diferente da natureza, você pode pecar a sua vida inteira, e se você se arrepende nos últimos 5 minutos, você tem uma chance de ser salvo. Na natureza isso não acontece. Existe algum processo da natureza que dura a vida inteira e pode ser revertido em 1 minuto? Não, isso só no mundo sobrenatural. Portanto, a economia da salvação é diferente do funcionamento das leis da natureza. Porra, quando é que eles vão entender isso, hein? Então significa o seguinte: se a Bíblia diz que é pecado, então vocês têm que explicar para as pessoas que é pecado, mas não vai inventar a mais, não vai inventar que é antinatural, que é doença e que é prejudicial à ordem social. Por quê? Aí você está prestando falso testemunho, porque estas questões não são de ordem ética. Você não pode deduzir isso de mandamentos bíblicos. Você tem que averiguar na realidade por método científico. Se você, em vez de averiguar, você deduz a sua conclusão disso aí, você deduz do mandamento bíblico, você está distorcendo os fatos e está prestando falso testemunho. Na hora que você presta falso testemunho, você desmoraliza a sua causa, porra! Quando você está a favor do establishment, né, das pessoas poderosas, do governo, dos ricos, etc., então você pede apoio do Satanás. Quando você está contra e está sozinho, só tem alguém que vai te ajudar, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não vai te ajudar se você está lá prestando falso testemunho. Você está entendendo? Então, não conspurquem, não arruinem, não prostituam a sua causa, acrescentando ao mandamento bíblico mentiras de sua própria invenção. Que vocês serão desmoralizados. Está entendendo? Então, é o seguinte, neste artigo, eu fiz questão de me limitar à perspectiva estritamente científica. Né? E cientificamente, não há motivo para você, não há motivo comprovado, ao menos, para você dizer que o homossexualismo é antinatural, que ele é doença ou que ele é prejudicial à ordem social. Não há nem mais mínima prova de nada disso. Se você quiser, se ouça a minha aula de sábado passado, que eu vou colocar na área livre do seminário, para que todo mundo possa ver. E você vai ver que, de fato, pelo estado atual do conhecimento, não podemos sustentar nenhuma dessas três. Agora, quando você, pastor, ou padre, ou crente, qualquer, você sustenta que, olha, o negócio é pecado, porque está na Bíblia, então você faz favor de dizer para o cara: não estou falando que é antinatural, não estou falando que é doença, e não estou falando que é prejudicial, estou falando que arrisca a salvação da sua alma, meu filho. Que é uma coisa completamente diferente, e diz respeito ao seu destino eterno. Numa outra escala de temporalidade que não é a deste mundo onde nós vivemos. Então, quando você diz isso, você está ensinando a doutrina da sua religião, e você faz isso com todo o direito. Esse direito seu não pode ser infringido, porque daí vai violar a Constituição, né, as leis e todo o consenso jurídico do Ocidente nos últimos 4 séculos. Então, quando você diz é pecado, você tem o direito de dizer isso. Agora, você não tem o direito de usar mentiras científicas. Tá certo? Porque aí você não é que você está dizendo que é pecado, você está querendo dar uma imagem de uma monstruosidade. Note bem, você dizer que uma coisa é antinatural, coloca o cara fora da natureza. Eu já expliquei isso. Quando Aristóteles ou os filósofos medievais falavam de natureza de um ser para eles é a finalidade última deste ser. Então, se você falava da natureza dos seres humanos, eles eram considerados na totalidade do seu destino, inclusive post-mortem, o seu destino eterno. Quando a ciência moderna constituiu a noção atual de natureza, ela constituiu como a noção de um domínio separado que deve ser compreendido em si mesmo, fora e independentemente de qualquer referência ao mundo sobrenatural. Então isso quer dizer, se um filósofo medieval diz que o homossexualismo é antinatural, ele está querendo dizer no sentido total, ou seja, natural e sobrenatural. Então ele está querendo dizer, em última análise, que é pecado. Quando você usa o termo agora, no contexto moderno, você quer dizer que o cara, não é que ele é contra a lei de Deus, que ele é contra a biologia. Então que ele é uma espécie de monstro, de deformidade. Isso é uma ofensa brutal, que você não pode fazer, não homossexual, você não pode fazer a ninguém. E, no entanto, toda hora aparece padre, pastor religioso fazendo este falso testemunho, que é uma ofensa brutal. E você não quer que o gay fique bravo com você? Então você combate o movimento gaysista por aquilo que ele tem de mentiroso, de perverso e de psicopático. Não precisa inventar mentira contra ele. E, sobretudo, mentir com respaldo bíblico, gente. Porra, isso é falso testemunho, isso é gravíssimo que vocês estão fazendo. Parem com isso já.
Não, digam apenas que é pecado, porque está na Bíblia. Quem diz que é pecado foi Deus, está aqui na Bíblia. Estou dizendo para você que é pecado, portanto, se você continuar com essa porcaria até o último dia, tu vai para o inferno. Mas, note bem, um impulso que gera o pecado, ele não pode ser antinatural, meu Deus do céu. É justamente porque ele é natural que ele induz ao pecado. Porque é a natureza toda. Existe, vamos dizer, um conflito, uma defasagem entre a constituição natural, vamos dizer, material dos seres humanos e o seu destino eterno. Se não existisse esse conflito, não haveria pecado, porra. Então tem gente que argumenta, mas se o homossexualismo é natural, então o filicídio também é natural. É natural. É pecado? Claro que é pecado. Mas não tem nada de antinatural. Então, a China se pratica o filicídio. A legislação romana consagrava o direito ao filicídio. O número de civilizações que aprovaram isso é tão grande. Se fosse natural, essas civilizações seriam extintas depois de 3 semanas. Como é que uma civilização, uma cultura, pode ir contra a natureza? Não pode, porra. Então dizer que é antinatural é um absurdo. O mundo inteiro do pecado é o mundo natural. Claro que é evidente que existe, quando é o pecado humano, exige a intervenção no fator sobrenatural também, ação demoníaca. Mas a ação demoníaca vai se utilizar de mecanismos naturais, não antinaturais. Quando se fala da ação demoníaca, se fala do preternatural. Preternatural não é antinatural. Preternatural é a margem, é diferente do natural, mas não pode violar o natural. Está entendendo? Então isso quer dizer que o demônio vai usar mecanismos naturais para, através deles, induzir o homem ao pecado e danar o cara no juízo final. O demônio não tem o poder de mudar a natureza, porra. Ele vai usar as forças naturais de uma maneira maligna. Então, vamos dizer, o mundo da natureza é uma coisa e o mundo da moralidade, ele não é antagônico à natureza, mas ele se superpõe à natureza, porque ele diz respeito não ao funcionamento da biologia, mas ao destino eterno, que não está ao alcance, vamos dizer, do horizonte de consciência biológico. Então vocês não estão levando em conta distinções elementares que deveriam ter feito desde o início. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão tentando defender uma verdade bíblica por meios cientificamente mentirosos. Vocês não podem fazer isso. Isso aí arruína a sua causa. Quem está lutando pelo bem, pela verdade, pela liberdade religiosa, pelo cristianismo, tem a obrigação de ser o mais honesto que ele possa. Então, deduzir juízos de fato, desde mandamentos, desde normas morais universais, é um erro lógico monstruoso, é uma falsidade, e implica, sobretudo, esta ofensa mortal à pessoa homossexual de dizer que ela é antinatural, que ela é uma espécie de deformidade, ou coisa que ela não é. É simplesmente um ser humano como qualquer outro. Tá? Então, eu estou falando isso não é para atrapalhar. Esta argumentação que eu fiz contra este pessoal gaysista, esta é irrespondível. Eu digo, olha aqui, vocês querem proibir os psicólogos de tratar pessoas que estejam desconfortáveis com a sua homossexualidade. Então, como é que você vai saber se ele é homossexual mesmo ou se trata de uma camuflagem neurótica de outra coisa completamente diversa? Fica proibido distinguir. Então o cara que é neurótico é obrigado a continuar neurótico. Está entendendo? Então é evidente que nesse caso não se trata de você curar a homossexualidade dele. Se eu estou falando que a homossexualidade não tem nada de ser curado. O cara está lá, feliz com a sua homossexualidade. O que a psicologia pode fazer? Como pastor ou como padre, você pode até dizer, olha meu filho, isso aí você está fazendo não é antinatural, não é anormal, não é dentro, mas é um pecado e pode danar a sua vida eterna. Se você não se arrepender até o fim dos seus dias, como se você estivesse cometendo adultério, seria a mesma coisa. Então não é questão de homossexual versus hétero. A maior parte dos pecados sexuais são hétero, pô, quem é que não sabe? Não é isso? Então o mundo do pecado é um mundo, vamos dizer, da moral sobrenatural, meu Deus do céu. Não o mundo da biologia. Então vamos parar de fazer confusão e vamos... Olha, esta coisa é mortalmente séria. E esses assuntos têm que ser encarados, vamos dizer, com o máximo de idoneidade e de exigência cognitiva e intelectual possível. Senão tudo se desmoraliza, né?